vida. Aleluia! Glória a Deus! Então tome aí, para quem está chegando agora, e a gravação iniciou agora, tome o poder do sangue sobre a sua vida. Há um sangue sobre nós. Há um sangue sobre nós. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Sangue! Há um sangue! Há um sangue, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, boa noite, shalom. Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Pai, nós te agradecemos, te louvamos nessa noite, estamos na tua presença, cremos na tua misericórdia, na tua graça. O Senhor possa, ó Pai, operar a nosso favor, trazendo-nos, ó Pai amado, aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Tenha misericórdia de nós, perdoa nossos pecados e nos ajuda, ó Pai amado, a entrar na tua presença confiadamente, para que absorvamos de ti aquilo que está liberado para nós no mundo espiritual. Que verdadeiramente, ó Pai amado, fluamos de acordo com aquilo que está no teu coração para nós. Que saiamos de toda a atmosfera de sepultura e de sepulcro e possamos nos estabelecer na vida que há no teu sangue, Jesus. Há poder no teu sangue. Graças a Deus. Aleluia. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Shalom, shalom. Boa noite. Irmãos, hoje nós estamos conversando um pouco em casa aqui agora à tarde. E nós precisamos tomar algum tipo de posicionamento, porque existem coisas que parecem tão espirituais, mas são tão carnais, que nós ficamos num ambiente de engano e nós precisamos romper com isso. Nós precisamos entender que no mundo espiritual existem armas disponíveis, mas que elas precisam ser usadas. Não como jargões, não como rituais, não com misticismo, não por costume, porque nós acostumamos com o movimento da igreja. Nós nos acostumamos a falar do sangue, nós nos acostumamos a falar da palavra, nós nos acostumamos a pregar a palavra, nós vamos nos acostumando, porque isso se torna parte da nossa vida, parte do nosso dia a dia. Nós levantamos, vamos lá no nosso trabalho, fazemos nosso trabalho, voltamos, e a igreja, ela se torna da mesma forma, muitas vezes. E nós precisamos romper esses ambientes, porque essa parte dessa morosidade em colocar em prática coisas espirituais tem nos atrasado e tem nos atrasado demais. A letargia, essa pasmaceira, esse negócio de ficar esperando, daqui a pouco rompe, daqui a pouco faz, daqui a pouco acontece, daqui a pouco muda. E olha para a tua vida e vê quantos anos nós estamos debaixo dessa atmosfera. Não, daqui a pouco as coisas vão se reverter. Daqui a pouco isso aqui vai acontecer. Daqui a pouco, daqui a pouco, daqui a pouco. E o tempo está passando. Então, esse ambiente letárgico que nós estamos envolvidos muitas vezes, ele precisa ser rompido. Como? Aplicando a palavra de Deus como uma arma poderosa para avanço. Não por um ritual, não por um costume. O que você é? Eu sou evangélico, eu sou cristão, eu sou crente, eu faço parte do mundo gospel, eu louvo a Deus. Tá bom, mas o que está acontecendo na tua vida? O que isso está trazendo de mudança por dentro, por fora, na tua família, na tua casa, na tua finança, na tua saúde? O que isso realmente está fazendo com que esse Deus que você professa, esse sangue que você fala que tem tanto poder, o que ele está fazendo a teu favor e a meu favor? O que ele tem feito nas nossas vidas de verdade? Se você parar para pensar e falar o que esse sangue operou na minha vida de verdade, e aí se você chegar num resultado muito ínfimo, muito pequeno, você vai ter que entender que a culpa é sua. Porque senão nós vamos começar a voltar lá em Adão e culpar Deus, que é o que nós fazemos. A mulher que o Senhor me deu, a serpente, e Deus, e Jesus, e transferindo responsabilidades. Aí é o marido, é a esposa, é a igreja, é o pastor, é o louvor, é a palavra. Ah, o pastor fala, 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 não entendo nada. Muda de igreja. Vai para um lugar que você entenda. Se você estiver congregando aqui e não estiver entendendo nada, pelo amor de Deus, vai para um lugar que você entenda. Ou ore para você passar a entender. O que você vai ficar fazendo aqui? Se você não está entendendo nada. É como você ir num restaurante, comer e ter fome. Você precisa mudar de restaurante. É como você fazer uma comida que você come e está ruim, está ruim. Você não vai fazer nada.
Você não vai fazer uma pesquisa, você não vai mudar o tempero, você não vai mudar isso daí. Você precisa entender que o lugar que você está espiritualmente, congregando, por exemplo, aqui nesse ministério, isso precisa te alimentar. Se isso não estiver te alimentando, tem dois problemas. Ou o diabo está te roubando, ou você está no lugar errado. Então você vai precisar fazer uma conta aí. Você vai precisar sentar com Jesus e falar: Jesus, eu estou no lugar errado, ou o capeta está me roubando, ou minha mente tá bloqueada para eu não ouvir e não entender o que o senhor está falando. E aí, se o Espírito Santo falar para você, você está no lugar errado, põe o pé na estrada. Vem, nos dá um abraço, quero te abençoar e falar: irmão, vai na paz. Acha um lugar e vai se alimentar. Mas eu creio que você está no lugar certo. E se você não está se alimentando, é porque de alguma forma você está sendo roubado. E eu estou sendo roubado. Por quê? Porque nós não estamos colocando para funcionar as armas espirituais disponíveis no reino de Deus. Então cantamos aqui agora há pouco: há sangue nos umbrais, há sangue nos umbrais, e é uma bênção, há sangue nos umbrais. E a vida nesse sangue, e a morte tem que respeitar a vida, tem o sangue nos umbrais, nós vamos ver lá o que Deus mandou fazer, mata lá o cordeiro, passa o sangue, quando o espírito de morte, quando o anjo da morte vier, ele vai ter que passar por cima, glória a Deus. E por que nós estamos morrendo? Por que nós estamos nos arrastando? Por que a morte está entrando? Porque não estamos aplicando o sangue nos umbrais. Mas ele está disponível para mim e para você? Sim. Mas você está usando? Em muitas áreas, a resposta tem que ser não. Porque o sangue de Jesus não deixou de ser operante. O sangue de Jesus não deixou de ter poder. Então, de duas, uma. Ou você não está aplicando o sangue, ou não sei o que está acontecendo. Falei de duas, uma e só tem uma. Então, você não está aplicando o sangue. Você precisa aplicar esse sangue, porque de verdade isso vai fazer diferença. Isso precisa aplicar, porque é o sangue de Jesus Cristo. Então o anjo da morte está sendo liberado toda hora, todo momento. Nós precisamos entender isso também. Preguiça espiritual. Amanhã eu aplico o sangue. Depois eu oro. Depois eu jejuo. Depois eu leio a palavra. Outro dia eu vejo isso. Daqui a pouco eu coloco isso para funcionar. Preguiça, procrastinação, vai jogando para frente, vai indo. Sabe por quê ainda? Eu tenho falado isso há algum tempo, porque a coisa tá boa para nós ainda. Ah, pastor, não tá. Porque se não tivesse de verdade mesmo, você já tinha dado um jeito na sua vida. Mas ainda tá bom. Ah, dá para tocando o barco. O barco está só afundando, tá à deriva. Você já não tem mais nada. Coisa na água deriva que funciona é só a arca, o leme na mão de Jesus. Fora disso, é morte. Se você estiver dentro da arca, se você estiver em Cristo, como Noé e a sua família estava dentro da arca com aqueles animais e ali não tinha leme, era Deus que tinha que guiar, desviar e fazer até chegar no ponto que tinha que chegar, beleza. Glória a Deus, você está num ponto excelente. Pastor, estou completamente inserido dentro da arca, não tenho leme, porque Jesus está me levando no destino profético que ele tem para mim. Glória a Deus. Agora, se você está num barco, à deriva, porque você se perdeu, aí você vai morrer. Aí não tem como. Então, nós precisamos entender, o teu barco está à deriva, de verdade, está perdido, perdida, ou você está em Cristo e ele está te conduzindo, apesar das grandes tempestades, apesar de tudo isso que está ao nosso redor. Se você estiver em Cristo, beleza, mas você precisa aplicar esse poder que é teu. Precisamos usar. Mas a gente fica nesse negócio, dá para tocar o barco ainda. Dá para fazer ainda. Dá para mudar. Às vezes debaixo de uma carga absurda, mas a gente é muito forte. Você tem que entender que essa força sua, ela te faz mal se você não aplicar através da palavra de Deus. Essa resistência que você tem, esse negócio, não, vou aguentar, vou fazer. Eu aguento trabalhar para pagar 10% de juro por mês no cheque especial, deixa comigo. Eu aguento trabalhar para pagar mais 10 no cartão de crédito que eu não consigo pagar a fatura, deixa comigo. Você está sendo roubado. E você precisa acertar a sua vida financeira para parar de pagar 10% de juros, porque 10% de juros você demora um ano para ganhar em aplicação financeira. E a instituição bancária te leva em um mês. E isso é o suor do teu trabalho que está indo embora.
E quanto de juro você está pagando em várias áreas da tua vida, que está sugando o que você produz, sugando a tua energia. Porque existe o juro financeiro, que está levando embora aí, mas tem aquela cobrança, aquele juro em várias áreas, espiritual, ministerial. Por quê? Porque nós estamos sempre devendo. E dívida traz multa e juro. Pastor, parece que eu estou debaixo de multa e juro. Você está devendo. Você está devendo para você está devendo para Deus, você está devendo para a palavra, você está devendo em que sentido? Em não aplicar. Quando nós não aplicamos, nos tornamos devedores. Porque a ordem é, aplica o sangue. Eu não aplico. Me tornei um devedor. Multa e juro. Aplica a palavra, eu não aplico. O que acontece? Multa e juro. Dada por Deus? Não. Pela própria circunstância em que você está inserida. Porque tem um recurso disponibilizado para você aplicar, você não usa, o adversário vem, a circunstância vem e aplica multa e juro. E nós ficamos cada vez mais num ambiente de dívida, espiritualmente falando, porque não estamos aplicando o recurso. É horrível pagar juro. Eu fiquei a minha vida inteira pagando juro. Ou era juro para o banco, ou era juro no boleto, eu tinha que escolher para quem eu pagava, para quem eu ia pagar menos juro. Então era sempre uma movimentação acordando para pagar dívida. E eu sei o quanto isso é desgastante. Isso suga a nossa energia, suga a nossa força, nos desanima, nos traz um abatimento, porque você acorda debaixo de um espírito de derrota, de dívida, de fracasso. Porque você vai ter que trabalhar para entregar para alguém. Você vai ter que trabalhar para entregar para um sistema. Deuteronômio 28, a lista de maldição. Vai edificar casa, mas não vai morar nela. Quantas casas você tem edificado em vários lugares da tua vida e você não tem literalmente morado nela? Por quê? Porque você está debaixo de um espírito de roubo por falta de aplicabilidade da palavra. Mas o interessante, o que nos chama a atenção e o que nos assusta, é que Deus está falando assim, ó, você vai construir, ou seja, você tem capacidade, mas você não vai desfrutar. Outros vão morar na casa que você edifica. Outros vão comer daquilo que você produz. Outros vão se alimentar daquilo que você levanta cedo, com o suor do teu rosto, você planta, você cuida, tal. E quem come? Outro. Por falta de posicionamento, meu e seu. Então, eu trabalhei a minha vida inteira para fazer o quê? Uma casa para um frigorífico, um terreno para outro frigorífico, outra casa para outro frigorífico, outro terreno e outra casa e outro terreno e outra. E não foram poucas, porque eu edificava e não morava nelas. Então, eu trabalhava 15, 16 horas por dia, ganhava dinheiro, comprava uma casa, comprava um terreno, daqui a pouco eu estava endividado, eu tinha que dar para o frigorífico, para ele liberar de novo a carne, para poder comprar, para eu trabalhar mais 16 horas por dia, para eu comprar outra casa, outro terreno, e dar para o frigorífico, para ele poder liberar a carne, para continuar trabalhando 16 horas por dia, para eu comprar outra casa, outro terreno, e dar para o frigorífico, entendeu? Um ciclo de repetição, de roubo, que você não sai, e eu não saio por falta de aplicar a palavra de Deus. Por falta de aplicar o sangue de Jesus Cristo. E essa letargia, essa pasmaceira, essa falta de fazer alguma coisa, é um ambiente espiritual muito estranho que se abate sobre as nossas vidas. Porque não está bom, mas você não faz nada. Está sendo roubado, mas continuamos na mesma coisa. Está sendo levado tudo embora e não tomamos nenhum tipo de posicionamento. Parece que não tem o que fazer, mas tem o que fazer. O anjo da morte foi liberado. Sangue de Jesus nos umbrais e fica dentro da casa. Você com a tua família. Essa é a ordenança. Estatuto perpétuo, isso é para sempre. Não foi só para aquele povo lá no Egito que estava lá dentro daquele contexto, daquele. É agora, é para já. Esse sangue ele está disponível para ser usado por mim, por você, hoje. Na tua casa, na tua vida, há sangue, não tem sangue, precisa ter. Porque o anjo da morte está te pegando por ausência do sangue. Pastor, mas esse anjo é muito poderoso. Esse anjo da morte é forte demais. Verdade. Mas, se tiver sangue nos umbrais, ele vai ter que passar por cima. Deus deu o recurso já. Deus não está falando assim, não, esse anjo da morte é qualquer coisinha, deixa quieto. É só você ir tocando mais ou menos a vida, ele vai desviar de você, ele vai te achar que você. Não, ele vai te perseguir.
o anjo da morte foi liberado. Então Deus não está nos enganando. Ó, o anjo da morte foi liberado. Receita, faz rápido. Mata o cordeiro, passa o sangue no umbral e fica dentro da sua casa. Quem estiver lá dentro é protegido. Pronto, acabou. Hoje, o que acontece? O anjo da morte saiu contra você. Sangue nos umbrais. Fica lá dentro, você está protegido. E por que nós estamos morrendo? Porque não estamos aplicando sangue. Por que nós estamos morrendo? Porque nós estamos nos relacionando com o Espírito Santo. Quanta coisa que você e eu perdemos de tempo durante as 24 horas que Deus nos dá de um dia, de 168 horas na semana, falando, conversando em ambientes de murmuração, reclamação, incredulidade e ideias mirabolantes que nunca acontece nada. E quanto tempo de verdade, um tempo de qualidade, eu e você gastamos com o Espírito Santo para falar, Senhor, Espírito Santo, por onde? Espírito Santo, o que eu faço? Espírito Santo, aonde está a saída? Espírito Santo, onde está a resposta? Espírito Santo, por onde eu me movimento? Porque a minha terra está sem forma e vazia. A irmã Geni falou isso aí quinta-feira. Mas o Espírito de Deus paira sobre as águas. Ele choca. Ele está ali para trazer vida de novo. Pastor, a minha vida está desse jeito, sem forma e vazia. Você precisa do Espírito Santo. Em todas as áreas que a tua vida está sem forma e vazia, quinta-feira foi nos dada a receita. Espírito Santo, ele vai pairar sobre aquele lugar, vai chocar aquele lugar e Deus vai poder falar, haja luz. Mas Deus fica impedido de liberar essa palavra sobre mim e sobre você. Ele olha e ele quer soltar o haja luz, mas você não deixa o Espírito Santo te chocar. Você não deixa o Espírito Santo pairar sobre você. Você não deixa o Espírito Santo realmente trazer realidades do céu que criem um ambiente propício para que Deus olhe e fale, haja luz. E ficamos em trevas. E a nossa perseverança é algo admirável, porque nós estamos na igreja há 10, há 20, há 30 anos em trevas, com o anjo da morte nos matando em várias áreas, e não saímos daqui de dentro. Isso é fabuloso e, ao mesmo tempo, uma vergonha tremenda. Uma vergonha. Dentro da casa de Deus, dentro da manifestação do sangue, do nome do Espírito Santo, de anjo, de tudo que a gente tem. E parece que nós estamos lá fora. De tempo atrás, o rapaz falou para mim aqui, cara, de perto você é feio, e de longe parece que você está perto. Então, dentro da igreja, a coisa não está indo. E fora também não vai, para nós estamos fora. Nem deu certo o que eu quis falar, mas entenda aí. Parece que estamos fora, parece que estamos igual aos outros, parece que não tem diferença. Fazer separação do justo e do injusto. Dos que têm e dos que não têm, apresenta. Nós estamos tudo misturado, tudo igual. Ah, o buraco tá, o cara está afundando lá, e nós estamos afundando aqui. Com um monte de recurso disponível. Com um monte de coisa a nosso favor. E por que você não usa? Por que eu não aplico? Por que nós não entramos nesse ambiente? Porque nós convivemos com coisas mentirosas que nos levam para um ambiente de sepulcro, de sepultura, e que nos traz uma roupagem muito bonita, uma capa muito bem pintada pelo inferno, que parece que é aquilo mesmo que você tem que fazer. Amém? Abra a tua Bíblia aí, por gentileza. Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8, versículo 21, vai falar assim: E outro dos discípulos lhe disse, Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus, segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Isso aqui é tão esquisito, isso aqui é tão assustador. Fala, cara, mas Jesus não vai deixar, eu vou ser crente, Jesus não vai deixar nem eu ir no velório sepultar meu pai, minha mãe. Mas para mim, Jesus não está parando de nada de você não ir. O deixar, cuidado, para que a atmosfera de sepulcro não tome conta da tua vida. Eu estou te chamando para me seguir.
uma atmosfera de vida. E você está falando de morte num ambiente desse. Cuidado, porque a atmosfera de sepultura quer te pegar. E essa palavra de hoje, que eu não ia pregar, na verdade, hoje de novo, mas a pastora achou melhor não pregar hoje. Então, o que acontece? Hoje à tarde eu estava orando ali e tal, pelo culto, não pela palavra que ela ia pregar, mas por ela, pela palavra que ela ia pregar, não pelo que eu ia pregar. E aí eu fui colocar uma música e tinha um negócio de um jogador de futebol. E eu fui ler a história. Aí está escrito assim: as pessoas não me entendem até hoje e perguntam: por que você parou de jogar futebol? Por que você abandonou a tua carreira? Por que você deixou a gente para trás? Ele fala assim, cara, é simples de entender, mas as pessoas não me entenderam. Eu saí do céu para o inferno em 9 dias. Eu tinha sido campeão da Copa América, e quando eu voltei para jogar na Itália, depois de 9 dias, eu recebo um telefonema que meu pai morreu. E quando meu pai morreu, o futebol perdeu a graça para mim. E eu jogava para minha família. Eu fazia tudo pela minha família. Eu fazia tudo em função da minha família. Mas quando meu pai morreu, isso tudo acabou. E eu comecei a beber, não queria mais treinar, eu queria ir para casa, eu fazia gols, mas não tinha mais graça, até que eu decidi parar. E você quase chora. Quase a gente chora. Verdade. Porque esse é o intuito do adversário, de levar você numa vida tão almática, numa alma tão perdida da realidade de Deus, porque no próprio discurso dele, ele se condena. Naquilo que ele está falando, ele fala assim: eu jogava pela minha família. O pai morreu, ele parou. Mas e a família? E a mãe? E os irmãos? Não sei se tinha esposa. E o clube? E a torcida? Ele parou para honrar um morto. Que é isso que Jesus está falando. Cuidado para você não parar a tua vida para honrar um morto, porque eu estou te chamando para ir para frente, para a vida. Daqui para frente comigo tem vida. Se você voltar naquele ambiente, um morto vai te travar. Cuidado para você não honrar a coisa errada. E existem coisas na minha vida e na tua vida que nós estamos paralisados, achando que é espiritual, porque nós fizemos essa roupagem muito bem feita, o diabo fez junto com a nossa carne, e nós ficamos justificando. Não, mas meu pai era meu herói, era meu ídolo, ele que fez, ele comprou a primeira chuteira, ele que me ensinou a chutar, ele que falou que eu ia dar certo, e você fica, e você vai se envolvendo naquela atmosfera que esse homem, o Adriano, né, o chamado imperador, ele se envolveu. E hoje você vê o Adriano Imperador, ele está nitidamente com aquela face daquelas pessoas alcoolizadas, que não passa mais. Ele está inchado, deformado. Por quê? Ele não saiu mais daquele ambiente de sepulcro. O cara é super gente boa, ele anda lá no meio do Rio de Janeiro, só canata, é traficante, é um monte de coisa, e ele entra, ele sai em todo lugar. O cara é uma pessoa tranquila. Ele entra onde ele quiser. Ele faz o que ele quiser nesse sentido de movimentação. Só que ele se perdeu. Porque aquilo que ele tinha de princípio de honra dentro dele foi roubado com uma morte. E ele poderia ter honrado o pai dele jogando muito mais, porque agora fala assim: pai, agora eu vou honrar a tua memória e vou continuar honrando a nossa família, até que eu não tenha mais condição de fazer nada. Então você precisa checar na tua vida hoje. O que morreu que você está cultuando o morto e deixou de fazer a coisa certa para os vivos que estão ao teu redor? O que tem te arrastado para um ambiente onde a morte tem chamado mais a tua atenção do que a vida, e você ficou paralisada em alguém ou em alguma coisa, num ambiente de sepultura e de sepulcro, e você não consegue mais fluir, e você está sendo roubada e roubado, e você vai precisar romper isso, e eu vou precisar romper isso. Quando meu pai foi internado, e eu fiz a primeira visita para ele, quando eu entrei lá, em segundos, passou um filme na minha cabeça. Porque meu pai estava amarrado, porque ele queria tirar as coisas lá que estavam no nariz, na boca, em tudo. O câncer já avançadão, a barriga dele aberta. E eu olhei e eu fui entrar num ambiente de sepultura. Imediatamente o Espírito Santo falou comigo assim:
Você não vai agregar nada se você entrar aí. Ore pelo seu pai. É a mesma coisa que Jesus falou para o discípulo. Você não vai agregar nada se você for atrás do morto. Deixa o morto sepultar o teu morto. Eu estou te chamando, vamos para frente, vamos para a vida. Imediatamente aquele dia do meu pai, as minhas lágrimas que estavam começando se secaram e eu comecei a orar pelo meu pai, pela salvação do meu pai e pela cura dele. Porque até naquele momento eu cria na cura e também na salvação. Eu comecei então a orar, orar, orar e pude conversar com ele, falar com ele. Aí eu saí lá do hospital do estadual. Quando eu entrei no meu carro, que eu fechei a porta, aí eu chorei. Porque o que eu tinha que produzir no mundo espiritual, eu tinha produzido. Aí, Jesus respeita a tua limitação e a tua humanidade. Jesus não está falando para você não chorar, mas faça o caminho correto primeiro. Mude o mundo espiritual de sepultura, depois de ter um sofrimento, chore. Ele não está falando aqui para esse rapaz não chorar, mas ele está falando, cuidado que a sepultura vai te engolir, você vai morrer junto. Eu não estou falando aqui que o Adriano Imperador está errado de ter honrado tanto o pai dele. Ele está errado de deixar de morrer junto, de virar um alcoólatra por causa daquilo e deixar de desonrar o vivo por causa do morto. É isso que está errado. Que o Senhor toque o coração do Adriano Imperador para que ele se arrependa desse pecado, porque esse foi pecado. Que ele peça perdão para sua família, que ele peça perdão para os torcedores do time que ele jogava lá, acho que é o Roma, que ele peça perdão, que ele se arrependa disso. E principalmente, sabe por quê? Porque ele era conhecedor da palavra. A mãe dele é crente e ele conhecia alguma coisa da palavra. Porque eu me lembro do testemunho dele, assim, se não fosse a minha mãe orar por mim, eu tinha me perdido mais ainda. E se não fosse a minha mãe falar assim, você tem isso aqui para gastar, eu já teria acabado com toda a minha fortuna. Então ele tem uma mãe crente que ora, que protegeu o patrimônio dele, que orienta ele, que guarda ele. Mas ele se perdeu. Então hoje tem como ele se arrepender, seria um testemunho tremendo. Se ele fosse hoje começasse a falar, eu errei, eu pequei, eu desonrei o clube, eu desonrei minha família, eu desonrei tudo, eu entrei numa sepultura, eu morri junto com meu pai, eu me perdi daquilo que era a vida e me envolvi com a morte, eu errei. E Jesus está me chamando hoje, te chamando, se arrependa dos lugares de sepultura que você e eu, que nós entramos, fala, Senhor, eu errei, eu me envolvi com a morte e deixei a vida para lá. Se arrependa disso. E depois lá no carro eu chorei pelo meu pai. Aí beleza, você pode chorar. Jesus não está falando para você, viu? Se torne seco, se torne frio, se torne uma pessoa dura, não sinta nada, não chore por nada, não sofra por nada. Muito pelo contrário. Está falando, você pode, só que tem limite. Porque às vezes uma pessoa pode prender a tua vida num ambiente de sepultura e te roubar anos da sua vida. Tem casos na minha família, nós estávamos conversando esses dias também. Pessoas que foram roubadas dentro da minha família, anos da vida, que não vão voltar nunca mais, por causa de falta de planejamento e de um ambiente de sepultura. Mas parece lícito. Parece que está certo. Só que a pessoa começou com 40 e poucos anos a cuidar do pai, e o pai morreu agora esses dias. Ela já tem 70, acho que é 70. Quase 30 anos, paralisada pelo pai. Pastor, mas isso não é bom? Isso é péssimo. Porque ela cuidou de alguém e ela morreu. Isso foi péssimo, falta de entendimento espiritual. Isso que você está fazendo em muitas áreas da tua vida está sendo péssimo, porque você está cuidando de alguém ou de alguma coisa que é responsabilidade tua, mas você vai ter que dar um outro jeito de fazer isso, porque você está anulada e anulado num monte de coisa que isso está te roubando. E os anos estão passando, você precisa deixar os mortos enterrarem seus mortos. Nós precisamos fazer isso. Pastor, eu não tenho a mínima ideia de como eu vou fazer isso, nem eu. Deixa o Espírito Santo chocar isso. Deixa o Espírito Santo pairar sobre as tuas águas. Hoje, o convite do Espírito Santo para nós é assim, ó, chega diante dele e fala assim, Espírito Santo, eu estou em ambientes de sepulcro e de sepultura, eu estou em trevas, eu me envolvi com a morte e deixei os vivos para trás.
me choca, paira sobre mim, para que tenha condição do Pai liberar luz e eu poder ver as coisas do jeito que elas têm que ser. É isso que você tem que fazer. É isso que eu tenho que fazer. Nós vamos ter que reconhecer o nosso estado de profunda pecaminosidade. Nós ofendemos o Espírito Santo com isso. E vamos precisar reverter esse quadro. Você está paralisado e eu também, em muitas áreas, porque nós estamos deixando que esses ambientes de morte nos dominem. E até agora, isso para mim e para você, nós olhávamos e falávamos assim, mas é o certo, eu não tenho o que fazer, é meu filho, é meu pai, é minha mãe, é minha avó, é minha tia, mas não é isso que é para fazer, está errado. Nós vamos ter que mudar isso. Porque o adversário está nos sugando e está fazendo com que nós fiquemos num ambiente onde não é para nós estar. É isso que está acontecendo. E aí o mundo inteiro hoje está lendo aquela notícia do Adriano Imperador e está pegando aquilo como modelo, porque essa é uma estratégia de Satanás também. Olha que bom homem. Olha que atitude linda. Ele sacrificou a carreira, ele parou de ganhar dinheiro, ele abriu mão de tudo para honrar a memória do seu santo pai. Ó Adriano, meu amado Deus. Há poder no sangue de Jesus Cristo. Está errado. Ele se perdeu, nós temos que entender que nós nos perdemos fazendo isso. Isso vai virar modelo, infelizmente, para muita gente que lê aquilo, que não discerne e vai falar, é isso que eu tenho que fazer. É isso, é por aí que eu tenho que entrar. E você vai matar o vivo. E vai querer liberar a vida no morto. E o morto não vai mais viver. Acabou. Então ele poderia ter chorado, ele poderia ter feito um túmulo de ouro, ele poderia ter feito um monte de coisa maravilhosa. E depois vai jogar a bola dele o resto da vida dele, honrando todo mundo, que é o que ele falou, eu honro a minha família. E ele se perdeu. No que você se perdeu? No que eu me perdi? Um abismo chamou outro abismo. A irmã Dirce acabou de colocar aqui. Então é exatamente isso. Aí ele virou um alcoólatra, ele perdeu a carreira dele, porque é coisa que não volta mais. Hoje ele fala assim, agora eu vou parar e vou voltar. Ele não é advogado, ele não é médico, ele não é engenheiro. Ele deve ter 50 anos, sei lá, para futebol já era. O máximo que ele vai conseguir jogar de futebol é PlayStation e futebol de botão. Só. Não tem mais jeito. Acabou. Se ele fosse um médico, um engenheiro, tivesse interrompido a carreira, dava para ele voltar. Estudava, atualizava e voltava, mas não vai voltar mais. Tem coisa na tua vida que você precisa correr, porque talvez não dê mais para você voltar. Porque o tempo passou e aquela fase, aquela visitação de Deus naquela área era para aquela etapa. E você se perdeu disso, eu me perdi disso, então nós vamos precisar para a senhoria agora. No caso dessa moça que eu falei dos 40 para os 70, já era. 30 anos se passaram, perdeu. Não vai voltar mais. Ah, não, agora Deus vai me honrar, eu vou voltar com a força dos 40 e vou viver até 100 vai na cadeia. Acabou. Vai morrer daqui a pouco, e isso aí foi roubado para sempre. Não, não tem nem perigo de voltar, como diz a nossa amiga Vanessa Maria. Não tem jeito de voltar. Você perdeu, então você precisa correr atrás ainda do que é possível reverter o fato, do que é possível ser restituído, do que dá para sair desse ambiente de sepultura e honrar o vivo. Honrar você mesmo, porque ele não honrou nem a família, nem a ele mesmo. Ele entrou num ambiente de tanta morte, de tanta sepultura, de tanta desonra, que ele não honrou nem a ele mesmo. E tem gente aqui que está nesse ambiente. E eu passei, e provavelmente esteja em área da minha vida, que eu estou nessa situação. Não estou honrando nem a mim mesmo. Porque parece que era tão bonito o que nós estávamos fazendo. Parece que era tão espiritual aquilo que a gente estava fazendo. As pessoas olharem. Hoje ele dá um depoimento desse porque ele está cansado de ouvir tanta cobrança. Mas a hora que começarem nossos comentários, que até eu vou olhar o comentário para ver o que o povo está falando. Depois, se você quiser procurar lá, você procura os comentários. Provavelmente, na minha concepção, os comentários serão o quê? Parabéns, Adriano. Que atitude bonita. Deus te abençoe. Aprendi muito com você.
a sepultar os mortos e perder a vida. Aprendi muito com você, Adriana, a fazer o que a palavra está falando para não fazer. Aprendi muito com você, Adriano, a desonrar tudo ao meu redor e adorar alguém que já morreu. É isso que ele ensinou. De propósito? Claro que não. Eu sei o que ele quis falar. Eu entendo a dor dele, a limitação do entendimento dele. Eu entendo o que ele está fazendo, a prisão que ele entrou no alcoolismo e toda a manifestação que isso trouxe. Só que está errado. E agora se tornou um exemplo. Porque esses dias eu estava vendo outro jogador falar do Adriano Imperador, e falou assim, cara, ele não sabe quem ele é lá. Eu não lembro o time que ele jogou. Mas ele não sabe quem ele é lá. Ele não tem ideia, mas ele é idolatrado, ele é o cara lá naquele lugar. Por quê? Ele deixou um legado, ele deixou uma marca, ele fez alguma coisa, só que ele se perdeu. O que eu estou falando para mim e para você é que nós, em muitas áreas, nós nos perdemos. E nós temos que sair dessa passividade, desse negócio, e falar assim, ah, tá bom, daqui a pouco nada. E não tá bom. Ou eu não estou entendendo. Porque eu te atendo, você fala que não tá bom. Tá bom ou não tá bom? Se tiver bom, nós não precisamos mais de atendimento nessa área. Mas você fala que tá ruim. Aí eu vou para o atendimento com o apóstolo, eu falo que tá ruim. Mas tá ruim ou tá bom? Porque você não toma. Então não dá para entender. Eu vou orar para Jesus, eu falo que tá ruim, mas eu não faço nada, então tá bom. Ficamos aí numa vala. Você vai precisar decidir, tá ruim ou tá bom? Se tiver bom, precisa de atendimento. Se tiver bom, é só você continuar fazendo o que você precisa. Não precisa de conselho, não precisa de oração. Já tá bom. É só você não se perder disso. Agora, se você está precisando de atendimento nessa área, de conselho nessa área, de oração nessa área, e se eu estou precisando, é porque não está bom. Então, nós precisamos pôr o pé na estrada. Precisamos passar o sangue no umbral. Precisamos colocar o Espírito Santo para funcionar, porque nós estamos sem forma e vazio e em trevas profundas. E vamos ter que trazer vida. E não tem outro jeito. Não tem outra forma. Ou o Espírito Santo nos visita, ou o Espírito Santo nos visita. Porque sabe o que acontece? Nós ficamos igualzinho a irmã Geni falou numa parte da pregação de quinta. Quem não assistiu, assiste. Ela fez assim, fica retardado espiritual, debilóide. Daqui a pouco vai mudar tudo. Não vai mudar nada, gente. Retardado, paramos, estamos presos no ambiente. Parados. Entendeu? Então ela falou isso daí, e é verdade, porque nós estamos olhando para a situação e ficamos fazendo um negócio totalmente fora do que tem que ser feito. Então, às vezes, eu fico olhando, eu fico parando a minha vida, a gente estava conversando, e eu pensando nesse mercado aqui, e, cara, como é que eu pude ficar preso nesse ambiente tanto tempo? Eu já falei isso, mas no primeiro mês, eu abri o mercado dia 19 de fevereiro de 2011. Dia 20 de março de 2011, dentro daquele escritorinho lá na frente, onde é o banheiro das mulheres agora, eu sentei com a minha esposa, ela me chamou e falou assim, hoje vence o imposto e não tem dinheiro, o que que eu faço? Falei, pega especial e paga. E nós já quebramos. Por quê? Porque eu falei assim, o investimento que nós fizemos com o movimento que está dando e não tem mais o que fazer, nós já chegamos num ponto de estagnação, não tem mais para onde ir, nós não vamos pagar, nós já quebramos. E sabe o que eu fiz? 2 anos e meio. Retardado. Retardado. Fazendo sabe o quê? Acumulando mais dívida. De imposto, de banco, um banco para outro banco, um banco para outro banco. Então, olha para o espelho hoje depois, já deu para você ver minha cara aqui, não deve ter ficado nada bonito. Mas depois você olha no espelho também, faz lá o seu você vê como que vai ficar feio, para você entender que você precisa sair desse ambiente. Você precisa romper com isso. A pergunta é, o que eu fiquei fazendo 3 anos aqui e 2 anos numa açougue lá na ponte, olhando para aqueles carros passar para lá e para cá, eu não sei, gente. 5 anos da minha vida perdido. Sabe quando vai voltar? Nunca mais. Ah, pastor, mas Deus reverteu o quadro, agora você fez o parcelamento do imposto, está pagando, agora você já
já quitou a casa, já quitou o salão, tá tudo tranquilo. Roupagem de engano. Atmosfera de sepulcro. Não estou sendo ingrato, não estou deixando de reconhecer que Deus foi muito misericordioso com as nossas vidas e salvou isso, e trouxe esse ambiente a gente pagar e fazer tudo, só que já eu fui roubado. O fato é que eu tinha condição de fazer algo diferente e não fiz nada. Pega todo o maquinário que eu tinha aqui, pega toda a mercadoria que eu tinha aqui, põe esse salão aqui para vender, para alugar e vai para Bauru, monta o mercado em Bauru. Ah, mas o seu problema era espiritual e aí não ia dar nada. Eu até creio nisso também. Eu creio na desobediência. Mas de repente, numa atitude, num arrependimento, falar, Senhor, eu errei, eu pequei, mas tenha misericórdia de mim, me ajuda. Mas eu não fiz nada. Eu deixei tudo aqui, tudo parado aqui, vendendo metade do que eu precisava vender, sabendo que eu não ia conseguir dobrar o movimento, porque a cidade não tem porte para isso, e eu vendo a cada mês as dívidas se acumularem, igual você está vendo na tua vida, em qualquer área que você quiser, as dívidas estão acumulando. Você percebe que a sua dívida está aumentando, que é só multa e juro, e você está só transferindo de instituição? Uma hora é o marido, outra hora é o filho, outra hora é o pai. É algum lugar que você deposita aquele negócio para aplacar o peso da frustração. E não é nem o marido, não é nem o pai, não é nem a avó, não é nem o tio. O diabo pode ter usado, a carne deles pode ter sido usada, mas o problema agora é com você e comigo. O problema agora é você sair desse ambiente de sepultura. Mas a gente fica com essa capa bonita para apresentar para alguém, porque nós precisamos de justificativo. Pastor, sabe por que eu estou assim? Ah, porque o meu marido. 90% dos problemas das mulheres é quem? Não foi só na minha casa. Marido. Ou 100%. Marido, 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 marido. E a mulherada enrosca nisso. E eu não estou desprezando a luta da minha esposa e nem de cada uma aqui que está aqui, que está aqui. Eu sei que nós, como homens, fizemos muito mal para vocês, mas vocês vão ficar assim até que dia? Vocês vão ficar se relacionando com esse espírito de morte, de sepultura, de sepulcro, até quando? Colocando essa roupinha bonitinha para justificar que vocês não têm culpa. Vocês são culpados. Porque, de alguma forma, se deixaram manipular, se deixaram ser levada para ambientes que não era para ser levado, fazer coisa que não era para fazer. Ah, mas fazer o quê, né? Ele queria. Ah, mas fazer o quê, né? Ele mandava. Mas fazer o quê? Ele me batia. Alguma coisa dava para fazer. A sangue no umbral. Ou, na verdade, não teve sangue no umbral. Aí o anjo da morte entrou. E o anjo da morte foi esse marido que abusou, que massacrou. Quantas vezes eu fui o anjo da morte da pastora Fátima? Milhares. E a culpa é só minha? Cadê o sangue? Por que não passou sangue no umbral? Por que você não passou o sangue no umbral? Ah, mas a força do homem, irmão. Estou falando de coisa espiritual aqui. Coisas espirituais. Porque quando ela se posicionou, ou ia parar por ali, ou ia acabar tudo. Posicionamento. Quando ela deixou de ser passiva, quando ela deixou o Espírito Santo chocar ela, pairar sobre ela, veio a voz, haja luz. Quando ela quis fazer isso na força do braço, ou para ela estava ruim, mas estava bom, ela ficou daquele jeito. 30 e poucos anos. Tá péssimo. E o que você está fazendo? Ah, eu estou orando. Ah, eu estou jejuando. E eu sei que ela orava. Mas não tomava posse daquilo que gerava, não sei o que aconteceu. Você precisa checar o que aconteceu na tua vida. Você precisa ver o que aconteceu. O que nós vamos fazer é parar de arrumar desculpa. É parar de passar coisa para lá e para cá e sair desses ambientes. E deixar os mortos sepultar os seus mortos. Discirna isso espiritualmente, entenda o que Jesus está falando e aplique na tua vida, para que você avance, para que você não perca o resto da tua força. O Germán chegou ali e falou assim, meu tornozelo tá sentindo. E ela fez aniversário quarto, terça.
Ele está sentindo a idade. Você está sentindo, isso que você está sentindo, é o tempo, está passando. Ela fez 50 e pouco. Com 40, nem lembrava que tinha tornozelo. Mas com 60 ela vai lembrar um pouco mais. O tempo está passando. Então você vai precisar entender isso. O que ela tem que fazer agora com o tornozelo, se continuar sentindo? Médico, exercício, fazer alguma coisa, porque ela já está vendo que está normal. Se está normal, se está fora do padrão, alguma coisa no funcionamento está esquisita. Uma vez eu conversando com um mecânico, ele falou assim, cara, as pessoas falam assim, o carro me deixou na mão. Ele falou assim, raramente um carro deixa alguém na mão. É raríssimo. Tem um mecânico aqui. Pode acontecer? Pode, mas geralmente, se você é dono do carro, se você dirige aquele carro, algum sinalzinho ele vai te dar. Só que você não faz nada. Ele vai começar a puxar um pouquinho para cá, você vai perceber que o freio não funcionou igual funcionava, um barulhinho que apareceu, e aí o que você faz? Nada. Aí daqui a pouco quebra. O carro me deixou na mão. Ele ficou um ano te dando um sinal. Se não puxava, por que está puxando? Leva na oficina, ó, está puxando para a esquerda ou para a direita. Aí vai ver lá o que é. Amortecedor, uma suspensão. Ah, não está freando. Mas estava freando? Então está quebrado, irmão. Vai mandar arrumar. E a gente olha para a nossa vida, não está normal, pastor, meu tornozelo. Ah. Tem jeito, gente. Nós precisamos entender que o negócio é com a nossa vida. Você entende que tudo vai convergindo, vai chegar onde? Em mim e em você. Quem é o culpado? Você. Quem é o culpado? Eu. Para. Para de fazer gracinha. Para. Pelo amor de Deus, para. Em nome de Jesus. Amém? Nós vamos tomar Santa Ceia agora. Prepara a tua ceia em nome de Jesus Cristo. Você que está aqui na igreja, vem pegar a sua ceia aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. Pega a tua ceia aí para a glória de Deus em nome de Jesus. Enquanto nós estivermos orando, vai fazendo esse levantamento na tua vida. Ambiente de sepulcro, ambientes de morte. Honrar a morte, deixar o vivo para trás. Vai fazendo tudo isso que a gente falou. Vai fazendo aí um remember. Vai clamando pela presença do Espírito Santo. Vai passando sangue no umbral. Vai repreendendo o anjo da morte. Em nome de Jesus. O que está acontecendo? Hoje a Sara não veio, mas o Alexandre, 30 anos, derruba açúcar no chão. Acabar. Não tem problema, não. Amém, irmãos? Viu? Vamos orar, então. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te engrandecer, te louvar. Muito obrigado, Pai, pela tua misericórdia, pela tua graça. Nós queremos sair, ó Pai, desses ambientes de sepultura, de sepulcro, de morte, onde honramos o morto, desonramos os vivos. Onde estamos nos envolvendo tanto com a morte dos outros e estamos nos matando, estamos nos sacrificando, e é um sacrifício que o Senhor não tem nos pedido, Pai. O Senhor tem nos pedido obediência. Nós estamos sacrificando e estamos espiritualizando isso e contamos isso como algo tão tremendo. Olha o que eu faço por esse, por aquele, por aquilo, e estamos morrendo sem perceber. A sepultura está nos tragando sem que percebamos. Estamos já vegetando sobre essa terra e nós precisamos sair desses ambientes. Precisamos sair desses ambientes de dívida, onde temos gerado multas e juros, onde temos gerado tanto um ambiente de cobrança, onde temos levantado só para pagar dívida, para pagar dívida, para pagar dívida, não temos mais força para levantar, para ganhar alguma coisa, para produzir alguma coisa, porque já estamos num mundo de endividamento tão profundo, emocional, sentimental, conjugal, financeiro, ministerial, espiritual. Estamos sendo saqueados, Pai, pelo nosso adversário. Tenha misericórdia, que o teu sangue esteja sendo passado sobre os umbrais das nossas casas e que nós, em obediência, estejamos lá dentro,
clamando pelo Espírito Santo para que venha realmente chocar, pairar sobre a nossa vida que está sem forma e vazia, para que nós possamos criar um ambiente onde o Senhor libere, haja luz. Perdoa nossos pecados, perdoe toda a procrastinação, toda a passividade, toda a letargia. Nos tira desses ambientes para que rompamos, para que entremos em lugares onde realmente o Senhor tem para nós, para que paremos, ó Pai amado, de construir casa para outros habitarem, para outros habitarem, para que paremos de produzir, de plantar para que outros comam, que seja cessado esse tempo de roubo, esse tempo de destruição, de abatimento, onde dia após dia olhamos, estamos dentro da tua casa, mas não temos mais esperança, não temos mais expectativa. Como a minha esposa tem dito, um Deus tão pequeno, um Deus tão fraco, um Deus tão distante, um Deus tão inferior ao tamanho da guerra, porque nós temos feito Deus um Deus pequeno. Nós temos feito um Deus inferior à nossa guerra, porque Ele é muito superior à nossa guerra. Ele é muito maior que a nossa guerra, mas nós temos colocado Deus como inferior pela incredulidade, pela falta de busca, pela falta de envolvimento, pela falta de arrependimento, pela falta de discernimento. E que nós então entremos nesses lugares espirituais para que coloquemos o Senhor para funcionar do tamanho que o Senhor é, para que saiamos de toda a manifestação de trevas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Pode ceiar em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Glória a Deus. Muito obrigado. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Quer falar alguma coisa? Pode se sentar um minutinho, Breno. Temos aí cadinho para dar. Amém? Irmãos, o Senhor tem dado umas direções para nossas vidas de algumas coisas que a gente precisava adquirir. E por que precisava disso? Porque a nossa igreja é uma igreja muito parada, em que sentido? Ela é para esse público aqui, que nem para mim, isso aqui está maravilhoso. Quarta-feira no bate-papo, quinta-feira o culto, domingo à noite o culto. Excelente. Eu não preciso mais do que isso. Existem pessoas que pela idade, ou pelo temperamento, ou pela personalidade, também está ótimo. Mas nós temos aqui o Emanuel, nós temos o Samuel, nós temos a Sara, nós temos o Cauã, o Pedro, que estão chegando, e outros que virão, que necessitam de outros tipos de manifestações, que necessitam de outras coisas. Mas uma coisa na igreja, algum encontro à noite, uma sexta, um sábado. Então, o que nós fizemos, o que nós tomamos de atitude? A partir de domingo, não esse domingo agora, dia 25, nós não vamos estar aqui, mas no dia 3, nós vamos estar fazendo, então, eu com a pastora Fátima, uma escola para as crianças, Samuel e para Sara, que é as crianças que nós temos agora. Então, às 9 horas da manhã, em nome de Jesus, a Val vai levantar, trazê-los aqui, e depois, se precisar, a gente leva eles embora. Amém? E para a noite, de sexta e de sábado, não vamos marcar uma data fixa por enquanto, mas nós vamos ter uma movimentação também. Nós compramos uma mesa de sinuca, compramos uma mesa de ping-pong, compramos um pula-pula, alguns brinquedos para as crianças. Então, nós vamos fazer um ambiente onde nós temos condições de oferecer algumas coisas a mais, para que as pessoas sejam atraídas. Ah, mas aí você está usando artifício. Não, não estou usando nada. Estou colocando algo para funcionar que eu creio que as pessoas precisam. Porque eu não congrego sozinho, que se fosse só para mim, estaria tranquilo. Só que as pessoas precisam de algumas coisas a mais. Aí tem sexta-noite, o Manuel, 13 anos. O Pedro, o Cauã, 17 e 18. Eles vão fazer o quê, David? Sexta, sábado? É sair, uma comunhão, exatamente. Não precisamos de alguma coisa assim. Então, no virtual, infelizmente, não podemos fazer muita coisa. Mas aqui, no presencial, a gente está com esse projeto, então. Já começamos a mexer aqui no fundo, a gente vai fazer aqui no fundo as mesas ali de jogos, aqui na frente a parte das crianças. Então, orem por esse projeto,
ore para que as crianças comecem a vir, os jovens firmes, e isso seja realmente uma forma de atrair almas aí, porque o que tem me chamado a atenção, Samuel e a Sara são as crianças, e o Manuel, que é o adolescente, o Emanuel já está no culto, já dá para ele entender a linguagem aqui. Mas para o Samuel passar é complicado. Um tipo de palavra desse, eu não sei até onde uma criança de 4, 5, 7 anos vai absorver. Eu creio que ele está ali, né? E eu sei que as crianças elas estão, parece estar no mundo, sei lá da onde, mas estão ouvindo tudo, absorvendo tudo, sabe tudo. Mas não é para ele, não é a linguagem dele, não é a atenção que ele precisa. E eu não posso deixar essa geração passar pela minha frente, porque lá na frente, daqui a pouco, quando ele tiver 12, 13, 14, se não tiver algo dentro dele para ele poder ser firme e falar eu quero Jesus, e ele se perder, esse sangue vai ser requerido da minha vida. Então eu preciso, exatamente, precisa ter a idade dele, uma linguagem que fale na idade dele. Então eu não posso correr o risco de deixar essa geração passar na minha frente e lá na frente eles se perderem. Entendeu? Então é nossa responsabilidade isso. Então nós vamos fazer a nossa parte. E em nome de Jesus eles vão receber isso e vai dar certo. Amém? Então dentro desse contexto nós mandamos nos grupos lá, nós gastamos bastante. Nós gastamos cerca de R$ 6.000, um pouquinho mais. Não foi pouco que nós gastamos. Aí nós estamos vendo a parte do som, celular, para melhorar a transmissão do culto aqui do virtual, microfone. Então, nós gastamos, acho que até mais de 6. Então, você que puder, que quiser, que tiver condições de ofertar e nos ajudar nisso, a gente parcelou algumas coisas a gente pagou. Então, assim, envia a tua oferta aí. Se você não puder, não quiser, tranquilo, eu creio que Deus está no negócio, nós vamos ser supridos do mesmo jeito. Mas se você quiser participar disso, você envia a tua oferta. Amém? Em nome de Jesus, então esses eram os recados. Quinta-feira, culto. Amanhã cedo, 7h30, o livro e a Bíblia. E é isso. Amém? Então está encerrado em nome de Jesus. Glória a Deus, até quinta. Deus abençoe e até mais. Amém. Amém?